A gente continua tratando do tema da nossa matéria de capa, que é a obesidade. A Organização Mundial da Saúde aponta esse problema, a obesidade, como uma das maiores questões de saúde que o mundo vai ter que lidar e projeta que em 2025, 2 bilhões de adultos estarão com sobrepeso e 700 milhões obesos. Um dos tratamentos possíveis é a cirurgia bariátrica. Uma é loira, a outra é morena. E a diferença acaba aí. Laís e Laila são irmãs gêmeas idênticas. As duas enfrentam juntas o mesmo problema desde que vieram ao mundo: o peso. Com o passar dos anos, o sobrepeso virou obesidade. Hoje, aos 17 anos, Laís pesa 108 quilos e mede 1,60. E Laila tem 114 quilos e 1,62 de altura. Se dividirmos o peso delas pela altura ao quadrado, encontramos o resultado do IMC, Índice de Massa Corpórea, fator que indica o grau de excesso de peso. No caso, tanto a Laís quanto a Laila estão com o IMC acima de 40. Esse é o último nível da tabela e representa obesidade de grau 3, ou a chamada mórbida. Você faz as dietas assim, você emagrece, aí depois você engorda o dobro. Vocês se alimentam bem? Sim. Tipo o quê? O que vocês gostam de comer durante o dia? Durante a semana é o básico mesmo: arroz, feijão, mistura, tipo filé de frango. A gente come filé de frango, a gente come bife, essas coisas. O problema tá na quantidade? Isso, exatamente. Sempre foi a quantidade. Não vai ter mais comilança. Isso porque elas decidiram dar um basta na obesidade e vão passar por uma cirurgia para ajudar no emagrecimento. O Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza cirurgias bariátricas. Só fica atrás dos Estados Unidos. Em 2012, 72 mil brasileiros passaram pelo procedimento. No ano seguinte, foram 80 mil. Em 2014, 88 mil. E no ano passado, mais de 93 mil pessoas. A maior parte das cirurgias é custeada por planos de saúde e apenas 10% pelo Sistema Único de Saúde. Chegou a hora da Laís ir para o centro cirúrgico. O procedimento que foi escolhido para elas é o procedimento que hoje mais é realizado no mundo, né? Que a gente chama de derivação gástrica em YDU aqui no nosso país, mais conhecido popularmente como bypass, que é um componente misto, onde a gente envolve uma redução do tamanho do estômago através de um grampeamento cirúrgico e também um pequeno desvio no intestino dela. Com esse grampeamento, o estômago passa a suportar cerca de 30 ml. Em tamanho, seria semelhante a transformar uma garrafa de 1 litro em uma xícara de café. A outra parte do estômago continua no corpo, mas não recebe alimentos. Ligada a uma alça do intestino, fica apenas com a função de fornecer enzimas digestivas. O procedimento é rápido, dura cerca de 1 hora, mas é considerado de alta complexidade. É feito com laparoscopia. Então, o cirurgião utiliza instrumentos com vídeo e aí ele consegue ver toda a cirurgia por meio da tela. E o que chamou a atenção da gente é que nessas imagens a gente consegue perceber a gordura que tem na Laís, né? Todo esse tecido amarelo é tecido gorduroso, gordura visceral. Fim da cirurgia. Agora é a vez da Laila. Em geral, no primeiro mês, o paciente acaba perdendo em torno de 8 a 10% do peso. Tá bom? Um beijo grande. Enquanto isso, a Laís e a Laila já estão prontas para começar esse processo de reconstrução. 15 dias depois da cirurgia bariátrica, Laís já perdeu 7 quilos e a Laila 9. Já estão felizes com o resultado? Já perceberam que valeu a pena fazer essa cirurgia? Com certeza, já se sente melhor, é ótimo. Mais disposta. Valeu a pena, então. Valeu a pena. E para a gente continuar falando de obesidade, está aqui conosco o Dr. Renato Zilli, endocrinologista. Dr. Renato, a gente acabou de ver a questão da cirurgia bariátrica.
Ela parece trazer um milagre para a vida das pessoas, mas não é bem assim. Precisa ter, são só alguns casos que acabam sendo indicados para esse tipo de cirurgia, não é isso? Boa noite, Mauro. Então, a gente sabe que a cirurgia bariátrica veio para revolucionar o tratamento da obesidade, né? É uma epidemia mundial. Então, a gente sabe que o Brasil está entre os países que têm mais obesidade no mundo e 1 em cada 5 brasileiros tem obesidade. E a cirurgia ela é indicada na falência do tratamento clínico. Ou seja, a pessoa tem que ter um tratamento de pelo menos 2 anos, aí sim ela não conseguiu emagrecer, aí ela vai ter uma avaliação multiprofissional para fazer a cirurgia. Doutor Renato, a gente conversou agora há pouco com a Tininha, que é modelo plus size. A gente falou de toda a questão estética e da moda ligada à pessoa que tem um pouco mais de peso, um pouco menos de peso. Agora, como é que a gente pode diferenciar entre a pessoa que tem um pouco, está acima do peso, mas é saudável, e a pessoa que está acima do peso e precisa de ajuda médica? É importante perceber que a obesidade ela tem um espectro que vai piorando com o passar da vida. Então, a pessoa vai ganhando peso, vai tendo diabetes, hipertensão, com isso a doença tende a piorar. A gente sabe que uma pessoa que é magra e não faz atividade física é pior que uma pessoa acima do peso com atividade física. Então é importante ver o panorama total para saber se a obesidade ou não estaria associada a outras doenças. A questão da atividade física é o grande diferencial quando se fala de saúde? A atividade física é muito importante para manutenção do peso. Para perda de peso, o importante é a restrição calórica. Só que a gente sabe que o determinante de peso não é só a caloria que entra. A gente tem a questão genética, em até 80% das vezes, tem a questão do sono, do padrão alimentar e outros fatores. Até estresse colabora, né? Sim, o estresse ele altera o padrão dos hormônios e com isso piora o sono, aumenta a compulsão e ganho de peso. A questão também da pessoa ter assim, tendência familiar, me fugiu a palavra, tendência genética, e isso até que ponto interfere também? Então, os estudos mostram que 40% a 80% da tendência genética é traduzida na pessoa. Se a criança tem 2 pais obesos, ela tem uma chance muito grande de mais de 50% de ser um adulto obeso. A Renata tem uma pergunta para o senhor. Olá, doutor. Boa noite. Doutor, qual é a principal dificuldade do brasileiro para emagrecer? Porque tem muita gente que está acima do peso, mas que não tem condições de pagar por um nutricionista. Então, como balancear, ter uma alimentação saudável? Boa noite, Renata. Então, é importante, quando a gente pensa em perda de peso, o básico. Então, mastigar, que é uma coisa simples que as pessoas não fazem, pelo menos 20 vezes, né? Porque o cérebro demora 15 minutos para entender que a gente está comendo. Então, com a gente comendo cada vez mais devagar, a gente sacia mais, satisfaz mais. O café da manhã é muito importante e os lanches intermediários. Às vezes a pessoa passa o dia inteiro sem comer e faz a única refeição à noite, que é a janta. E a questão dos medicamentos? Muitos médicos e as pessoas da sociedade de uma maneira geral, as pessoas discutem muito a necessidade de se usar medicamentos, se deve, se não deve, se a pessoa se torna dependente de medicamentos para perder peso. Como é que isso deve ser encarado e como é que isso deve ser administrado? Hoje no Brasil nós temos poucas medicações aprovadas para perda de peso. A medicação ela é um tratamento adjuvante, então é importante que a pessoa tenha uma motivação, assim como quem vai parar de fumar também. Então a pessoa precisa querer emagrecer, ter vontade para a medicação ajudar e ter uma reeducação, senão ela ganha peso novamente. O senhor é a favor ou é contra a aprovação de novos medicamentos para emagrecer? Eu acredito que estão vindo para o Brasil novos medicamentos. Eu acho que é importante porque a gente está muito limitado em termos de medicação no Brasil para perda de peso e manutenção do peso. JP tem uma pergunta. Boa noite. Eu conheço alguns exemplos de pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica e depois voltaram a engordar. O que seria indicado para essas pessoas que fizeram a cirurgia, voltaram a engordar e querem perder peso novamente? Então é importante, antes da cirurgia, avaliar o perfil do paciente. Existem 4 tipos de cirurgias hoje no Brasil, então com o perfil de paciente a gente sabe qual é a cirurgia mais indicada. E é importante também que as pessoas façam acompanhamento, porque ela acaba trocando de doença, ela vai ter uma deficiência de vitamina e vai precisar do acompanhamento com nutricionista, com médico e psicólogo. Tá. O senhor falou da questão do sono. Eu lembro do Dr. Alfredo Halpern, que já nos deixou. Ele falava muito da importância do sono para a pessoa. Dá para emagrecer dormindo? Então as pessoas pedem muito um remédio para acelerar o metabolismo. Eu falo, a melhor coisa para acelerar o metabolismo é dormir. Uma noite de sono mal dormida aumenta em 30% a necessidade de insulina. Então, como se a pessoa tivesse comido 30% a mais e, além disso, leva a compulsão por carboidrato. Doutor, não medicamento, mas uma espécie de modulação
hormonal, que aliás esse termo hoje está na moda. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, a modulação hormonal ela acontece de várias maneiras, inclusive a gordura que a gente come modula a nossa genética. Então é importante perceber que quanto mais industrializado o alimento, quanto mais processado, a gente vai estar modulando o nosso corpo, levando a depressão e a ganho de peso. Então não é só a quantidade de caloria, é o tipo de caloria que a gente consome. E a gente vai falar também, doutor, de uma questão ligada à obesidade, que é a questão da obesidade infantil. E aqui no Brasil os números também assustam. 1 em cada 3 crianças está acima do peso. Muitas vezes a obesidade passa dos pais para os filhos e fazer com que os pequenos e os pais entendam os riscos que isso causa à saúde é uma tarefa difícil. Esse é o Fernando. Ele tem 9 anos e já pesa 60 quilos. Para acompanhar os hábitos alimentares da família, resolvemos fazer uma espécie de reality show. E eles toparam. Tá na hora do almoço e eu vou oferecer salada de alface, cebola, tomatinho, manga e filé de peito grelhadinho pro Fernando. Fernando, vem comer. Saladinha. Não! O dia a dia da família é assim. Uma queda de braço constante entre Fernando e os pais. Fazer com que ele mude é uma tarefa árdua. Vamos, Fernando, comer alface? Não quero. Tomatinho, cebola. Descobrimos que a mãe de Fernando tem um passado que colaborou muito com a situação atual da família. Essa Cristiane na foto nada tem a ver com a mulher dos dias atuais. Ela chegou a pesar 120 quilos quando decidiu se submeter a uma cirurgia bariátrica. Hoje, 4 anos depois, ela pesa 61 quilos, 59 a menos. De lá para cá, mudou a alimentação, mas admite que Fernando sempre teve em casa uma dieta rica em gordura e nada nutritiva. O sinal de alerta na vida do Fernando já está ligado. A preocupação da família para com a sua obesidade já é muito grande. Tanto que hoje, aqui na casa do Fernando, nós decidimos trazer a nutricionista Tatiane Ossola, que vai orientar a mãe do Fernando, a Cristiane, a respeito do que ela pode fazer para tentar minimizar as consequências da obesidade. Como é que a gente pode aqui, né? Essa dupla aqui, ótima dupla, tá? Fornece uma proteína de alto valor biológico, é bom para o crescimento. Outra opção que eu achei aqui na sua cozinha, por exemplo, farelo de aveia. A gente pode misturar a farinha normal de farofa com o farelo de aveia feita refogadinha. Pode ser também feito um peitinho de frango, uma carninha magra, grelhada, feita na frigideira antiaderente. No início é difícil, ele vai recusar. Se você vê que ele não gosta daquele alimento, experimenta outro, né? Porque também vai o gosto pessoal. O objetivo agora é vencer a teimosia do Fernando. Será preciso ter paciência para desconstruir hábitos de muitos anos. Apesar de ter apresentado o caminho ruim para ele, eu quero poder ter a oportunidade de apresentar o que é bom. Então é difícil ter essa consciência, é difícil da gente conseguir introduzir, né? Mas a gente não pode desistir. Vou achar ruim no começo, depois eu vou acostumar. Você vai acostumar? É. E mesmo sendo difícil recomeçar, Fernando reconhece que tudo isso é pro bem dele. Obrigado, mãe. Nada, meu amor, eu te amo. A gente continua conversando com o Dr. Renato Zilli e a Renata tem uma pergunta. Doutora, minha dúvida é a seguinte, a gente acabou de ver aí a dificuldade dessa mãe em reeducar a alimentação do Fernando. E muitas crianças, a maioria talvez, não gostam de saladas, vegetais. Como fazer para convencê-las a ter uma alimentação saudável? É importante, como na reportagem, que tenha uma reestruturação da alimentação da família. Porque a criança nessa faixa etária ela não tem condição de escolher nem de comprar. Então os pais são responsáveis pela obesidade da criança. Então, nessa mudança de hábito, é importante que a família toda entre, primeiro aspecto. E segundo, que seja introduzido aos poucos os alimentos, para que não esteja um choque. Seja uma coisa gradual e palatável.
E tem uma questão interessante que não só as crianças, os pais também, principalmente quando as populações vão ganhando um pouco mais de poder aquisitivo, elas passam a optar não por alimentos saudáveis, mas por alimentos mais gostosos, que normalmente tem mais sal e tem mais açúcar. Quer dizer, não é só uma questão da criança, os pais também precisam se reeducar nessa questão alimentar. Doutor Renato, a gente agradece muito a sua presença aqui, obrigado por tratar do tema da obesidade, já pode virar sócio aqui do Sem Rodeios, voltar quando quiser.